Imagina só se existisse uma forma de ficar mais forte, assim, num piscar de olhos, só colocando o manguito de pressão antes de levantar um peso. Parece bom demais para ser verdade, né? Bom, essa é a ideia super intrigante por trás do treinamento de restrição de fluxo sanguíneo, ou BFR, que está dando o que falar por aí. Mas a pergunta que não quer calar é: será que a ciência realmente apoia essa ideia? Então, bora investigar isso a fundo. Pois é, a grande questão é essa. Será que um simples manguito de pressão pode mesmo deixar alguém mais forte de forma instantânea? Sabe, alguns estudos mais antigos até que davam a entender que sim, que usar o BFR com cargas pesadas podia dar aquele up imediato no desempenho. Só que, claro, a ciência não para, e uma pesquisa mais recente resolveu cavar mais fundo para entender o que estava de fato acontecendo ali. Mas antes de mais nada, vamos só alinhar os ponteiros aqui. O treinamento BFR, no seu formato mais tradicional, geralmente usa pesos bem leves junto com a restrição do fluxo de sangue. A ideia é simular os efeitos de levantar cargas pesadas, sabe, para estimular o crescimento muscular ao longo do tempo. Só que o que a gente vai ver aqui hoje é um pouco diferente. O foco é outro. É o efeito agudo, ou seja, imediato, de usar esses manguitos com alta pressão durante um esforço máximo. Então tá, vamos dar uma olhada na teoria principal que tentava explicar por que isso poderia, em tese, funcionar. Algumas pesquisas mais antigas, principalmente em exercícios que todo mundo conhece, como o agachamento e supino, acabaram encontrando esse benefício que, na época, foi bem surpreendente. Parecia que os atletas conseguiam de fato levantar mais peso ou se mover mais rápido na hora que colocavam os manguitos. A grande pergunta que ficou no ar foi: por quê? O que estava acontecendo ali? E a explicação mais popular para isso era o tal do efeito rebote. A ideia era até que bem engenhosa, né? Pensa assim: durante a fase de descida de um exercício, como quando a gente agacha, o manguito inflado funcionaria como uma mola, armazenando energia. E aí, na subida, essa energia seria liberada, dando uma forcinha extra para o movimento. Só que é aqui que a coisa fica interessante. Isso nos leva ao mistério que os pesquisadores decidiram desvendar. E se a resposta não fosse o tal do rebote? Essa era a pergunta de US$ 1 milhão. Esse ganho de performance vinha mesmo desse efeito mola do manguito? Ou será que a própria pressão alta, por si só, poderia ser o ingrediente secreto que melhorava a função do músculo? Para descobrir a verdade, eles precisavam de um jeito de isolar uma coisa da outra. E é exatamente aqui que o desenho do estudo fica, olha, genial. Vamos entender direitinho como eles montaram esse experimento para conseguir essa resposta. Para começar, eles chamaram 25 pessoas que já tinham experiência com treinamento de força. E isso é super importante, viu? Porque garante que os resultados não seriam só porque os participantes eram novatos e estavam aprendendo o movimento. Não, ali era gente que já sabia o que estava fazendo. E olha só que interessante o desenho desse estudo. Foi o que a gente chama de ensaio cruzado replicado. O que isso quer dizer na prática? Que cada pessoa passou pelos testes várias vezes, tanto com a pressão alta quanto sem ela. Ou seja, cada participante era seu próprio grupo de controle. Isso deixa os resultados, assim, muito mais confiáveis. E as duas condições de teste eram completamente opostas. De um lado, uma pressão altíssima, 150% da pressão necessária para parar totalmente o fluxo de sangue. Do outro lado, uma condição Sham, que é tipo um placebo, uma pressão tão baixinha de 2 milímetros de mercúrio, que era basicamente só o manguito encostando na pele. Isso garantia que qualquer diferença encontrada seria por causa da pressão e não de outra coisa. E aqui vem a grande sacada de como eles isolaram a variável. Em vez de usar agachamento ou supino, eles escolheram um exercício só concêntrico, a extensão de joelho na máquina. Sabe aquele movimento de chutar para cima? Então, nesse exercício não tem a fase de descida, a fase excêntrica. E sem a descida, não tem como o manguito funcionar como mola e armazenar energia. Pronto, o efeito rebote foi totalmente tirado da jogada. Então, com o efeito rebote fora da equação, a única coisa que podia influenciar o resultado era a alta pressão. E aí, o que será que os dados revelaram? A pergunta que ficou foi: será que a alta pressão sozinha conseguiu aumentar a força e a potência, como algumas teorias sugeriam? Pois é, aconteceu exatamente o contrário. A força que foi medida como torque de pico, dá para pensar nisso como a força de rotação ali na articulação do joelho, na verdade, diminuiu. Em média, os participantes produziram 17 newton-metros a menos de força quando estavam com um manguito de alta pressão. Foi uma queda. E para a potência, a história foi a mesma.
A potência, que é basicamente a velocidade com que se consegue gerar força, também despencou. O desempenho caiu bastante, com uma redução média de quase 34 watts. Ou seja, em vez de dar um gás, a alta pressão acabou atrapalhando, foi um verdadeiro passo para trás no desempenho. Agora, vamos dar uma olhada nos dados de cada participante para entender melhor a força. Cada linha horizontal que a gente vê aqui representa uma pessoa. A linha vertical bem no meio é o zero, ou seja, sem mudança nenhuma. É só bater o olho e ver que a grande maioria dos quadradinhos, que são a média de cada pessoa, está do lado esquerdo, o lado negativo. Isso mostra que não foi um caso isolado, foi uma tendência bem consistente. E, se a gente olhar o gráfico da potência, nossa, o padrão fica ainda mais nítido. Praticamente todo mundo teve um desempenho pior com a alta pressão. É uma evidência bem forte, bem conclusiva mesmo. Beleza, então a pergunta que fica é, por que a alta pressão não só deixou de ajudar, como na verdade acabou prejudicando o desempenho? Os pesquisadores levantaram algumas hipóteses. A mais provável parece ser o desconforto ou até mesmo a dor. Pensa bem, contrair um músculo com toda a força enquanto ele está sendo esmagado por um manguito de alta pressão, isso pode ser bem doloroso e acabar inibindo a capacidade do corpo de gerar força. Outra possibilidade é que a pressão tenha comprimido diretamente os nervos, atrapalhando a comunicação para ativar o músculo. Resumindo a história, e isso vindo direto dos autores do estudo, aqueles ganhos de desempenho que outros estudos viram provavelmente não tinham nada a ver com a pressão em si. O grande responsável, que tudo indica, era mesmo o tal do efeito rebote, com o manguito funcionando como uma mola naqueles exercícios que tem a fase de descida. Isso tudo nos leva a uma reflexão final bem importante. Este estudo mostra que usar manguitos de alta pressão provavelmente não é um atalho para ter um desempenho melhor na hora. Pelo contrário, o verdadeiro valor do BFF parece continuar sendo seu propósito original, ajudar a ganhar força e massa muscular ao longo do tempo, mas usando pesos mais leves. E isso pode ser uma ferramenta incrível para reabilitação ou para quem precisa controlar a carga de treino. No fim das contas, a ciência vai refinando nosso conhecimento e mostrando que nem sempre o atalho que parece mais fácil é o melhor caminho a seguir.